Diretor musical só fica falando notinha no ouvido da banda? E já vou começar falando minha opinião direta. Se você só faz isso, está atrapalhando a sua banda. Eu sou o Matheus Peck, professor de música e guitarrista, e esse é o Estúdio Peck. Nós já vamos entrar nesse tema que eu separei para falar aqui com vocês. Mas antes quero deixar rapidamente aqui a minha história para vocês entenderem um pouquinho daquilo que eu passei até chegar no momento atual. Por volta dos meus 16 anos eu fui escolhido como o líder do louvor, já para realmente ser ali o cara que vai liderar a banda. Eu já vinha tendo um desempenho assim, vamos dizer, interessante para aquela época, já que desde os meus 8 anos eu já fazia parte do Ministério de Música aqui da igreja. E com isso, ali depois dos meus 12, 13 anos, eu já passei a me dedicar muito para a música, passando aí horas de estudos na guitarra. Com isso, eu já tinha ali uma ideia musical, já alguns conhecimentos musicais que outras pessoas aqui no grupo não tinham. Então, nesse momento que eu assumi, mesmo que eu já não tivesse tanta experiência, eu já podia trazer para a galera algumas ideias diferentes e que eu queria realmente implementar. Então, esse fator, somado a outros fatores, fez com que a banda diminuísse. Então, nós partimos naquele momento de 3 músicos. Nós tínhamos um baterista, um baixista e eu na guitarra. E isso, uma galera ali que cantava também. O que, de certa forma, na minha opinião, foi algo positivo. Porque, pelo que eu tenho percebido, não só por aqui, mas em outras igrejas que eu trabalho, você mudar uma cultura é muito mais difícil do que você implementar uma cultura do zero. Então, eu iniciei esse trabalho com os 3 instrumentistas e por volta de 3 a 4 vocalistas. E hoje, mesmo sendo uma igreja de uma zona rural aqui de Nova Friburgo, nós contamos com um ministério de por volta de 30 integrantes. E o legal é que essas 30 pessoas que participam possuem a mesma mentalidade, ou seja, uma visão de excelência na música da igreja. Então vamos aos argumentos e as dicas para que você seja um bom diretor musical. E não achar que ficar falando qualquer coisa ali no microfone vai ajudar a sua banda a melhorar. Primeiro ponto seria: domine o seu instrumento. Quando eu falo isso, gente, eu não estou falando que vocês precisam ser aqueles caras absurdos, sabe? Virtuosos na guitarra, no teclado, no baixo, na bateria, enfim, no violão. O que vocês precisam é ter um conhecimento básico do seu instrumento para que a sua execução seja muito fluida. Se você, como um diretor musical, um líder de banda, não tem o seu instrumento dominado, isso faz com que vocês não consigam prestar atenção no todo. Então, como eu vou falar sobre tópicos aqui que talvez vocês não consigam ainda entender muito bem, dominar muito bem todos eles, esse vai ser o ponto de início de tudo. É importante vocês chegarem para o ensaio com o seu instrumento todo organizado. Se você, por exemplo, é guitarrista, os seus timbres eles precisam estar já organizados de uma maneira que você tenha facilidade de acessá-los e de usá-los. Se você é tecladista, isso vai servir da mesma maneira. Então, tudo que envolve o seu instrumento precisa estar organizado. Não tem como você conseguir fazer uma boa liderança, tanto de ensaio quanto de culto, se você precisa ficar olhando cifra, se você não consegue lembrar e executar, por exemplo, a música em todas as suas partes, você precisa saber ali onde é a introdução, onde é a sua estrofe, onde é o pré-refrão, quantas vezes vai repetir o refrão, se vocês vão ir para uma passagem, se vai ter um solo de guitarra, se vai ter uma introdução de teclado. Isso precisa estar dominado por você no seu instrumento. E aí a gente já vai para o segundo ponto. Perceba que eu falei que você precisa dominar o seu instrumento. Eu dei esse exemplo porque quando eu comecei, eu não tinha os conhecimentos que eu vou falar agora no segundo ponto. Eu sabia tocar a minha guitarra, eu tinha o conhecimento ali da estrutura da música, eu tinha o conhecimento dos solos, dos acordes que eu tinha que fazer. Mas esse segundo ponto eu fui adquirir só depois, que seria o seguinte: conheça o básico de teoria musical. Um assunto que muitos músicos ainda não dominam, e principalmente o líder ou a líder, né, da parte musical, às vezes deixa de lado,
é o conhecimento das tríades. Então, quando você entende a formação dos acordes que vocês utilizam na banda, né, na sua raiz, na sua tríade, que é ali o núcleo principal do acorde, isso vai ajudar com que vocês tenham uma noção muito melhor do que está acontecendo naquela música. Um exemplo são as inversões. Vamos pegar assim uma situação onde vocês estejam tocando uma canção e essa música tem uma inversão ou o seu baixista está colocando uma inversão. É importante que você tenha noção de qual o formato desse acorde. Por exemplo, se o acorde é Dó maior, isso significa que ele é formado por Dó, Mi, Sol e a tônica dele é o próprio Dó. Se você entende que a primeira inversão você tem a terça no baixo e a segunda inversão você tem a quinta no baixo, quando acontecer, por exemplo, um refrão assim, ó, Dó, Sol, Lá menor e Fá. E aí o seu baixista, quando ele está voltando para essa sequência de notas e ele faz ali, por exemplo, no lugar do Dó ele coloca um Mi, significa que ele está fazendo uma primeira inversão desse acorde de Dó. E nisso começam a ter alguns problemas, porque por vezes as pessoas fazem de qualquer maneira esse tipo de inversão e não tem noção do que está acontecendo, no que isso gera de impacto na banda. Então, se nós pegarmos um tecladista que toca numa região muito grave e esse tecladista está ali tocando Dó maior e fazendo a tônica no Dó, e aí vem o seu baixista e começa a fazer a tônica no Mi, ou seja, ele inverte, e esses dois tocam ao mesmo tempo em região grave, isso significa que para a igreja está havendo um choque de ideias musicais. Por mais que muitas vezes as pessoas não vão entender isso de uma maneira tão completa, isso pode gerar algo desagradável para a própria banda, porque vai ter ali um choque de notas. Ou senão vocês estão tocando essa mesma sequência, Dó, Sol, Lá menor e Fá. E aí quando chega nesse Fá, o baixista toca um Dó, ele está fazendo a segunda inversão do Fá, já que esse acorde é formado por Fá, Lá e Dó. E aí, talvez ele ouviu isso em algum lugar, ou ele decorou que fazer isso fica bonito, e aí ele executa isso e não avisa para a banda, ou você ali como líder não está prestando tanta atenção nisso, isso vai gerar um choque na hora de vocês tocarem. Ou seja, conhecer a formação dos acordes é extremamente importante. Por vezes eu preciso fazer algumas correções de, você está tocando a terça errado, ou o guitarrista às vezes está tocando aquela música que tem um Sol maior, um Dó maior e um Dó menor. Né? Essa é uma progressão clássica aí na nossa música. E o Dó maior para o Dó menor, a gente só tem uma nota de diferença. E aí, quando ele está tocando esse acorde, significa que a gente tem o Dó, Mi, Sol, Dó maior, Dó, Mi bemol e Sol, o Dó menor. Ou seja, o Mi ele passa para o Mi bemol. Então, quando o seu músico entende isso, ou se pelo menos você sendo líder entende isso, você pode orientar, às vezes, o seu baixista, que ele está lá no Dó, quando ele for para o Dó menor, ele tocar o Mi bemol. Você pode orientar o seu tecladista a destacar esse Mi indo para o Mi bemol, ou o guitarrista vai fazer um solo e ele vai repousar certinho ali no Mi, quando a música estiver no Dó, e depois quando for para o Mi bemol, quando a música for para o Dó menor. Ou seja, você está caminhando exatamente sobre as terças. Outra informação muito importante nesse conhecimento de formação de acordes. Às vezes o seu vocal precisa entrar no tom e não está conseguindo. Isso significa que se você conhece a melodia, ou seja, por onde a melodia da música passa, você vai perceber que geralmente nesse estilo mais pop rock que a gente tem tocado na igreja, as melodias elas iniciam ou elas passam de maneira muito direta pela tríade. Então, se uma música, por exemplo, está em Lá maior e ela começa com o próprio Lá maior, geralmente essa melodia está iniciando da tônica, da terça ou da quinta. Ou pelo menos ela está passando por perto ali. Se você tem esse conhecimento, isso faz com que você auxilie o seu vocal na hora de entrar nesse tom, caso eles tenham dificuldade. Isso, galera, seria o básico de teoria musical que eu indico
para vocês, como líderes, conseguirem entender. Vamos ao terceiro ponto, então, que seria: conheça bem o papel dos outros instrumentos. Eu não estou dizendo aqui que vocês precisam saber tocar todos os instrumentos, mas que vocês precisam entender a dinâmica que esses instrumentos impõem na banda. Eu costumo dizer que a bateria é o instrumento que mais impacta a banda. Se a bateria, por exemplo, está ali construindo bem seus ritmos, está conseguindo entender bem as dinâmicas, se ele está conseguindo tocar no clique, ou se vocês não tiverem o clique, que pelo menos ele mantenha o andamento dessa banda, isso faz, por exemplo, que a sua banda tenha um rendimento muito melhor. Então, conhecer o papel dos outros instrumentos tem a ver com aquele ponto que eu falei anteriormente. Se você tem um baixista e ele, por exemplo, só fica invertendo as notas sem muito propósito, é importante que você consiga orientar esse baixista para que ele faça algo que seja coerente junto com a banda. Você pega então o teclado tocando em uma região correta, o baixo fazendo as suas linhas, acertando as suas notas, casando bem o groove juntamente com o bumbo da bateria, o guitarrista que vai fazer ali as partes, né, de enfeite da música, muitas vezes, que consiga colocar pelo menos um timbre aceitável, um timbre legal, mediante ali os equipamentos que ele tiver. O vocal, que consiga entrar no tempo, que consiga trabalhar bem a estrutura da música, orientar quando eles entram ou quando eles precisam ter um tempo para ministrar e saber retornar nessa progressão harmônica de uma forma correta. Enfim, tudo isso não são coisas que se precisa estudar muito a fio, mas que você precisa ter o hábito de ouvir a música, ouvir boas bandas ministrando ao vivo e conseguir pegar essas informações para que você consiga transmitir para os seus músicos. E o quarto ponto para mim é aquele que talvez seja o mais difícil de se estudar, mas que se você tiver uma boa orientação, você vai conseguir ter um resultado que vai impactar muito a sua banda, que é estude o campo harmônico por completo. Vou separar esse bloco aqui por partes. Primeira coisa, gente, para vocês entenderem bem esses assuntos relacionados ao campo harmônico, é importante que vocês estudem, primeiro de tudo, a teoria desse campo harmônico, ou que pelo menos vocês tenham assimilados todos os campos harmônicos dos tons maiores. Por exemplo, você vai pegar ali o campo harmônico de Dó maior. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si meio diminuto. Aí você pega o campo harmônico de Fá. Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó, Ré menor ou Mi meio diminuto. Enfim, você vai ter ali todos os campos harmônicos assimilados na sua mente. O segundo ponto seria você ter esse campo harmônico organizado por graus. Ou seja, gente, o Dó seria o 1, o Ré menor é o 2 do Dó, o Mi menor é o 3 do Dó, e assim por diante. O que isso gera de benefício para você como diretor musical que vai ali dirigir essa banda em um ensaio ou em um culto, né, valendo? Você vai ter a compreensão de tudo que está acontecendo na música. Então, por exemplo, vocês estão tocando uma música como a Pra Sempre do Fernandinho. E aí essa música ela tá em Dó e o refrão dela tem essas notas aqui, ó. Dó, Sol, Lá menor e Fá. Ou seja, essa música ela tem os graus 1, que é o Dó, 5, que é o Sol, 6, que é o Lá menor e 4, que é o Fá. Ou seja, Dó, Sol, Lá menor e Fá, pensando em Dó, seria 1, 5, 6 e 4. E se você tem esses graus aqui na sua mente, está entendendo o que está acontecendo ali, se porventura chegar em cima da hora e você precisar trocar de tom, basta você pegar essa sequência dos graus e colocar isso para outro tom. Por exemplo, você está tocando a música em Dó e aí chega alguém lá e fala assim, pô, esse tom aí está muito alto para eu cantar, será que vocês conseguem abaixar para que fique bom? Aí você vai lá e coloca esse tom, por exemplo, em Sol. Você vai pegar 1, 5, 6 e 4 de Sol, que vai ficar Sol, Ré, Mi menor e Dó. Ou seja, a música que era aqui, ó. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado
é. Em Sol, vai ficar aqui, ó. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Ou seja, gente, isso sendo para um tom feminino ou masculino, vocês vão conseguir fazer a troca dele instantaneamente. Ou seja, conhecer os graus do campo harmônico faz com que vocês consigam já de cara conseguir trocar o tom da música ali naquela hora H que vocês precisam ter esse resultado instantâneo. Outro ponto muito importante, e esse aqui seria algo um pouco mais acima, seria vocês terem o som desses graus. Ou seja, gente, quando a gente está lá ministrando e a gente ensaiou, nós preparamos o arranjo, tudo está certinho. Por isso que eu falei lá no início, o diretor musical, ele não é responsável para ficar falando nota no ouvido dos músicos. O diretor musical, ele deve preparar a banda para que na hora ali que vocês precisam ministrar, tudo esteja organizado, tudo esteja funcionando. Mas a gente sabe que nesses momentos podem acontecer alguma ministração, ou seja, algo que foge do roteiro, algo que vai ser feito exclusivamente para aquele momento. E quando a gente está pensando nesse quesito, que eu sei que é usado em várias igrejas aqui no Brasil, a gente precisa ter o domínio do som desses acordes. E como que eu faço, gente? Quando eu pego esse mesmo exemplo, 1, 5, 6 e 4, eu vou ter em um campo harmônico Dó, Sol, Lá menor e Fá, se for de Dó. Se for em Mi bemol, Si bemol, Dó menor e Lá bemol. Então, ter essa velocidade de raciocínio vai ajudar vocês para chegar no próximo nível, que é ter a sonoridade dessa progressão. Então, se vocês pensarem, os 1, 5, 6 e 4, ele possui uma sonoridade específica. Se a gente pegar 4, 5, 6 e 3, ele vai possuir uma sonoridade específica dele. Se a gente pegar, por exemplo, 6, 4, 1 e 5, da mesma forma. Ou seja, comecem estudando essas progressões fechadas, porque a gente tem muitas músicas sendo produzidas hoje em dia em cima dessas progressões fechadas. Então já comece educando a sua escuta para conseguir perceber bem cada grau que está sendo utilizado na música. E aí, quando você vai desenvolvendo, você vai passar a ouvir não mais por progressão, mas você vai ouvir por grau. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Se eu quero tocar uma música igual essa aqui, ó. Grande, eu tô em Dó. Eu sei que o próximo acorde pode ser um quarto grau. Ou seja, se eu tô em Dó, grande, vai pro Fá. É o Senhor, vou voltar pro primeiro grau. Louvo. Se eu estiver tocando essa mesma música em Sol, eu vou ter aqui, ó. Agora eu vou pro Dó. É o Senhor. E volta pro Sol. Vou pro quarto. Dó. Quinto, Ré. Sexto, Mi menor. Agora eu vou ter uma progressão subindo. Ó. Segundo grau. De toda. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Ou seja, gente, eu não decorei essa música. Eu tenho o som desses graus presentes aqui na minha mente. Isso faz com que eu consiga trabalhar essa música de diversas maneiras. E talvez eu possa colocar um acorde ali diferente. Eu posso tentar fazer uma reharmonização diferente. Ou, se por exemplo, a gente está tocando uma música em Lá maior, e aí de repente o ministro fala, pô, será que dá pra gente cantar outra música? E aí você fala assim, pô, vamos fazer uma construção ali em cima da hora para a gente poder fazer essa transição. E aí você está tocando essa música em Lá maior, e aí você quer ir, por exemplo, para o Mi maior. Você quer fazer uma mudança para o Mi maior. Então, se você tem esse estudo dos graus na sua mente, você vai conseguir fazer a transição para esse Mi maior
conseguindo trocar instantaneamente o tom dessa música. Ou vamos pegar que a música original ali que vocês iniciaram estava em Lá e vocês querem tocar outra música que vocês já estudaram em outro tom, mas querem manter o Lá maior. Você vai fazer a troca instantânea de tom na sua mente usando esses conhecimentos de campo harmônico e de grau. Ou seja, galera, se vocês querem dirigir bem o ministério de vocês, partir desses pontos vai fazer com que vocês elevem o desempenho da banda. Vocês percebem que eu fui elencando esses tópicos por nível de dificuldade na minha visão. Então, talvez você está lá no primeiro ainda. Você ainda não consegue dominar bem seu instrumento, você ainda não consegue tocar sem cifra. Então, fica aqui um incentivo para vocês. Toquem bem o instrumento de vocês. Se preocupem em chegar com ele pronto, com ele organizado. E aí o segundo ponto, como eu falei, estudem teoria musical. Comecem lá, gente, pelo beabá. Saibam tom e semitom, estudem formação dos acordes, escala maior, campo harmônico maior. Façam ali o estudo básico desse conhecimento teórico. O terceiro ponto, gente, basta que vocês escutem mais música. Preste atenção no que os outros instrumentos estão fazendo. Isso vai agregar, inclusive, a própria tocada de vocês, porque vocês vão passar a conversar melhor com cada instrumento ali da banda de vocês. E esse último tópico, que talvez seria aí o que vai demandar mais atenção, faça o seguinte, peguem ali a sequência de campo harmônico, vocês acham isso de maneira muito fácil. Eu vou disponibilizar aqui na descrição para vocês um link para vocês baixarem os campos harmônicos que eu utilizo com os meus alunos e vocês já podem até estudar por ele e conseguir decorar esse campo harmônico. E aí, a partir disso, vocês vão começar a fazer essa dica que eu dei, de educar a escuta de vocês no que a música está fazendo. E aí, vocês tendo o campo harmônico assimilado, vocês vão partir para o próximo nível, que seria ter o som desses graus. Comecem, gente, com essas músicas de 4 acordes. Decora ali bem o som dessa progressão. E aí vocês vão começar depois a subir de nível. Como que ficaria o som de 1, 2, 6 e 5? Como que fica o som de 5, 4, 1 e 2? Como que fica o som do 6, 4, 1 e 3? Ou se eu mudar esse 3 para o 5, que é uma coisa que acontece bastante, como que ficaria? Ou seja, gente, o estudo da música, ele vai fazer com que vocês desempenhem melhor o ministério de vocês, na igreja de vocês, ou que simplesmente vocês vão ter uma satisfação maior em estar ali tocando, seja onde vocês querem utilizar esse conhecimento. Se vocês estão precisando de ajuda para conseguir entender bem isso, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso Reharmonize. Eu vou deixar 2 opções para vocês. Uma opção para você que é guitarrista e quer ter acesso a todos esses conhecimentos que eu falei aqui de maneira destrinchada. Ou seja, se você quer aprender tanto harmonias quanto tópicos relacionados diretamente à guitarra, você vai ter um link aqui para você. Ou se você quer simplesmente pegar as aulas de harmonia e começar lá do zero e chegar a um nível mais avançado, você vai ter aqui também uma oferta do Reharmonize exclusiva para você na descrição. Então fica aqui aquela lembrança de sempre. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com aquele diretor musical que é seu parceiro, que você vê potencial nele para ele poder avançar ainda mais nos seus conhecimentos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa o like e juntos a gente vai avançando aí nos nossos conhecimentos musicais. Me siga nas redes sociais, Matheus Peck no Instagram, no TikTok e vamos seguindo com nossos estudos. Valeu!